Essa daqui é a minha primeira refeição do dia, uma tapioca com queijo e frango, uma pitaia, chazinho de hibisco. Minha filha já tá na segunda refeição dela do dia. Pensa numa criança que ama pitaia, né, amor? E eu tô introduzindo com ela também a alimentação, a mesma coisa que eu como, eu ofereço para ela. Ela já comeu bolo, assim que ela acordou, pegou o pratinho dela, foi lá comer o bolo. E agora seria minha primeira refeição, meu café da manhã, mas está totalmente fora do horário do café da manhã.